Boa noite. Bom nós estarmos reunidos como igreja novamente, para nós darmos continuidade então ao nosso estudo bíblico. A você que está em casa também nos acompanhando, que Deus abençoe suas vidas, que Deus dê sabedoria para você compreender este estudo e principalmente aplicar em nossas vidas. E Deus abençoe também aqueles que vão assistir mais para frente esse vídeo. Que Deus use grandemente essa mensagem. Amém? Queria começar esse estudo então orando. Para quem está aqui, vamos colocar de pé. Estamos numa noite mais fria, mas graças a Deus estamos num lugar quente, aconchegante e principalmente temos a palavra de Deus para aquecer os nossos corações. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço pela tua palavra, agradeço porque o Senhor tem usado a minha vida, Senhor. E através também da mídia, Senhor, podemos alcançar outras vidas, Senhor. Tanto aqui, agora, eu não sei, Senhor. O Senhor tem os seus métodos, nós somos apenas seus instrumentos. Então nos usa, Senhor, para que possamos ser realmente verdadeiros cristãos que resplandecem a tua luz, Senhor, neste mundo. Usa a minha vida agora, Senhor, para trazer a tua mensagem, começando por mim, aqueles que estão ouvindo agora, aqueles que ouvirão depois, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas com a tua palavra. Amém. Amém? O título de hoje vai ser uma pergunta: a quem você tem agradado? A quem você está em casa, você que vai assistir, vocês que estão aqui, uma pergunta: a quem eu e você temos agradado? E o nosso texto de hoje vai ser Gálatas, capítulo 1, do verso 10 ao 12, Eric. Versos do 10 ao 12. Diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Para nós entendermos melhor, aqui os falsos mestres começaram a atacar não apenas o apostolado de Paulo e sua mensagem, eles começam também a atacar as motivações de Paulo. Diziam que Paulo diminuía as condições do evangelho para alcançar o favor dos homens. Também afirmavam que o apóstolo Paulo, ele desobrigava os crentes gentios, que não eram judeus, da circuncisão, para agradar a estes. Acusaram Paulo também de ajustar, de mudar a sua mensagem, de forma que a mensagem de Paulo fosse atraente aos homens e lhe ganhassem o favor dos homens. Será que isso é verdade? Preste atenção, tudo isso era mentira. Por quê? O apóstolo Paulo, ele não era um político, mas ele era um embaixador de Cristo. Ele não vivia como um político agradando as pessoas, não precisava se amoldar aos padrões do mundo, mas como embaixador de Cristo, ele pregava a mensagem de Cristo. O propósito de Paulo não era agradar aos homens, mas era levar os homens à salvação com a mensagem do Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo não se intimidou. Ele não ficou, estão me atacando, o que eu faço? Paulo não se intimidou, mas diante desse ataque, a sua resposta foi rápida, foi firme e imediata. E a resposta está no verso 10, no comecinho. Diz assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ao mesmo tempo, uma resposta e uma indagação. Para tal acusação, na verdade, bastava uma simples resposta de Paulo. A própria vida de Paulo, o próprio testemunho de vida de Paulo e seu serviço cristão respondiam se era mentira ou verdade. Algo para mim, para você pensar. E se você fosse acusado falsamente, o que você faria? Se você que está em casa, se você que vai assistir, como cristão, se você for acusado falsamente como Paulo, será que você vai ter
o seu testemunho de vida condizente com uma vida cristã para você se defender? Será que, como Paulo, você vai poder ter a consciência limpa? Eu não aceito essas acusações porque não são verdades, porque eu vivo a verdade em Cristo. Será que você tem condições de dar uma resposta imediata, rápida e firme como Paulo? Agora o problema é se você não tem uma vida reta com Deus. Aí fica difícil de você se defender. Amém? Nós vamos ler novamente o final do versículo 10, que diz assim: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esta é a resposta de Paulo à acusação de que ele pregava o Evangelho de Cristo para ganhar as pessoas, multidões ou encher as igrejas. Era essa a resposta. Ele responde então que se sua intenção fosse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Então Paulo responde: se eu busco agradar homens, então eu não sou servo de Cristo, porque Cristo, o mestre, o Senhor de Paulo, jamais procurou agradar a alguém no seu ministério terreno. Cristo jamais procurou agradar a homens. Jesus não veio ao mundo para agradar ninguém, mas sim para fazer a vontade do Pai. Tudo o que Cristo fazia em oração, e sempre faça-se a vontade do Pai, até antes da sua morte. Lembram? Como servos de Cristo, eu e você precisamos escolher então entre esses dois objetivos. Nós sempre vamos precisar escolher: ou nós agradamos a homens, ou agradamos a Deus. Jesus Cristo viveu guiado pelo propósito de sempre buscar e fazer a vontade de Deus, como eu disse, mesmo que isso implicasse a desagradar as pessoas. Paulo, portanto, está dizendo que seu ministério, Paulo diz, se o meu ministério, a minha vida, tivesse como objetivo de agradar a homens, então ele havia escolhido a religião errada. Paulo está dizendo isso para esses falsos mestres, esses judaizantes. Se eu agrado a homens, então eu escolhi a religião errada, porque a religião, o evangelho que se origina de Cristo, jamais tem o propósito de agradar a homens, mas tem o propósito de agradar a Deus em primeiro lugar. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender lições importantes para os dias de hoje. É interessante que mesmo agora e no tempo de Paulo, não é muito diferente. Por exemplo, no tempo ao qual nós vivemos, há igrejas, há comunidades, há ministérios inteiros que existem para um único propósito, sabe qual? Agradar a homens. Agradar aos homens e dizer o que as multidões querem ouvir. E nesses lugares, se você for, em geral, você não vai ouvir sobre o pecado, você não vai ouvir falar sobre as consequências do pecado, do inferno, do juízo, muito menos de arrependimento. Não se fala também nesses locais em mudança de vida, transformação, nem na necessidade de você confessar o seu pecado, de você abandonar o seu pecado e principalmente seguir o caminho estreito da santificação. Nesses lugares você não vai ouvir isso, porque nesses lugares é pregado um outro evangelho. Esse outro evangelho que é pregado às massas, o que ele enfatiza? Enfatiza a prosperidade financeira, saúde, com o único propósito de fazer com que as pessoas se sintam bem. As pessoas têm que se sentir bem, elas têm que se sentir realizadas consigo mesmos. Eu preciso ir para aquele culto da vitória para mim sair vitorioso. Eu preciso ir para aquele culto da prosperidade para as minhas contas zerarem. Eu preciso ir para aquele culto para o meu câncer, para a minha doença sumir. Não se ouve sobre juízo, pecado, consequência, arrependimento, mudança de vida e transformação, porque as pessoas querem se sentir bem consigo mesmas. Lembrando que o outro evangelho, quando nós falamos de outro evangelho é a mesma coisa que o evangelho nenhum, não é o evangelho de Cristo.
O autêntico Evangelho de Cristo, ele não diz respeito a colocarmos a mim e a você em primeiro lugar, mas sim colocarmos a Deus em primeiro lugar, a sua glória, a vontade de Deus em nossas vidas. Se trata disso. Diz respeito a quem é Deus, não o que Deus pode te proporcionar nessa vida terrena. O verdadeiro Evangelho diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não buscar somente as benesses, as bênçãos terrenas. As pessoas esquecem de buscar a Deus por quem Ele é, mas buscam porque Ele pode oferecer. Está errado. É lamentável que muitas igrejas estejam lotadas apenas por serem lugares onde se prega o que as pessoas querem ouvir. Lembrando, aquele lugar eu não vou porque eu não vou me sentir bem. Lá fala muito sobre juízo, lá fala muito sobre pecado. Lá é um Deus cruel, não quero não, eu não me sinto bem. Lá eu me sinto bem, mas é só glória, aleluia. E cantemos. Será que é certo isso? É algo para nós pensarmos. Se alguém busca agradar aos homens dessa maneira em seu ministério, já não pode, segundo Paulo, considerar-se um servo de Deus. Se uma pessoa não prega o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele não pode se considerar um servo de Cristo. Preste atenção, não é somente para os ministros, pastores, pregadores, mas o nosso dever como cristão. Se você se considera cristão, se você é cristão, o nosso dever como cristão é falar somente a verdade de Deus, conforme está escrito na sua palavra, sem acréscimo, sem mudança nenhuma. Doa a quem doer, machuque a quem machucar, mas é melhor se machucar e ser tratado e curado do que padecer e morrer, não é? Paulo está, portanto, expondo a motivação do seu ministério. O alvo do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, era agradar a Deus. O alvo do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, era agradar a Deus. O verdadeiro ministro do Evangelho, aquele a quem Deus chamou para anunciar as boas novas da salvação, deve, em primeiro lugar, sempre agradar ao seu Senhor, mesmo que isso te custe algo, mesmo que isso o torne um pregador impopular, um pregador, digamos, chato, mesmo que as pessoas, mas não é aquele chato que dá sono, sabe? Que o pregador está lá, e você dorme. O chato que te incomode. Pregar a verdade, você vai ser taxado como um pregador chato. Mas eu queria dar um exemplo, antes de vocês pensarem: nossa, você é chato. Eu sou chato. Eu assumo como pai e como pregador. Mas preste atenção, os pais muitas vezes são taxados pelos filhos como chatos. Por quê? Porque os pais falam a verdade. E por que os pais falam a verdade para os seus filhos? Porque amam, porque se preocupam, porque querem o melhor para eles, porque eles ainda são ignorantes, são tolos, não têm experiência nenhuma. E os verdadeiros pais que amam e se preocupam vão falar verdades duras, e os filhos vão falar o quê? Chato. Às vezes não vão expressar, mas lá no fundo sempre sai um chato. Não é assim? Se você é cristão, o nosso Pai do céu, Ele nos ama tanto que Ele vai nos falar verdades que vão nos incomodar, que vão nos transformar, que vai mexer com a sua estrutura. É assim que a palavra funciona. E ali, na verdade, quando você é transformado pela palavra, aí de verdade você vai se sentir bem. Não é se sentir bem aqui na terra falso. Tudo isso passa. Você pode até se sentir bem nesses cultos milagrosos estranhos, mas vai ser algo momentâneo. Tipo, dor de cabeça, o Domodoril passou. Vai ser só na hora, mas eu te garanto, depois vai vir incômodo. É somente a paz que está em Cristo Jesus. Essa vai fazer você se sentir bem. O problema
é que muitas vezes as pessoas então alteram a mensagem de Deus para agradar os homens. Digamos que tem um evento numa igreja, é chamado tal pregador. Tá, vai ter um monte de gente visitante, mas você não pregue sobre pecado, juízo, só fale coisas legais. Sabia que hoje é assim? Às vezes tem pregadores sérios que são convidados a eventos, ele prepara um sermão de Deus, mas chega lá, vê o organizador, por favor, não fale sobre juízo, sobre condenação, sobre arrependimento, senão vai espantar o público, eles não vão voltar mais. Será que isso é certo? Os que não voltarem a mais é porque estão perdidos? E aqueles que são de Cristo? A fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Esses serão convertidos mediante a palavra. Mas as pessoas estão esquecendo disso. Vamos mudar a mensagem, vamos colocar só o versículo que agrada, né? Não vamos colocar aquela continuação lá que não vai ser legal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus, vai dar tudo certo. Mas não vamos explicar a parte de tudo, aflições, doença, perseguição. Esse vamos tirar. Aí é só glória, aleluia. E esse pregador não pode ser considerado como servo de Cristo, pois ele está colaborando para a condenação dessas pessoas e vai prestar contas diretas com Deus. Mas este não era o caso do apóstolo Paulo. Ao contrário do que os judaizantes, os falsos mestres, estavam acusando Paulo. Não era o caso de Paulo, não era essa a motivação de Paulo de agradar a homens, e também não deve ser a nossa. Independente se você não prega, mas acima de tudo, se você é cristão, você tem família, começando pela sua vida. Você tem que buscar agradar a Deus em primeiro lugar. Amém? Continuando então, esse foi o verso 10. Nós vamos ler o verso 11 e 12 novamente. 11 aqui. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. O evangelho a qual Paulo pregava, então, que os judaizantes colocavam em dúvida e que estava sendo abandonado pelos Gálatas. Lembram? Gálatas, igreja inconstante, sempre em mudança. Eles estavam trocando o evangelho de Cristo, a qual Paulo apresentou, por um outro evangelho. Outro evangelho é nenhum evangelho. Mas esse evangelho que Paulo apresenta não era uma invenção humana, nem uma tradição, mas Paulo mesmo diz, é uma revelação de Cristo. Recebi de Jesus Cristo por revelação. Se de fato era a revelação de Jesus Cristo, então esse evangelho vinha da onde? De Deus. Se era a revelação de Jesus Cristo, esse evangelho era de Deus. E o evangelho de Deus, ele é sobrenatural. O evangelho de Deus é sobrenatural. Ele tem um poder sobrenatural. Somente esse evangelho sobrenatural de Deus tem o poder de mudar a sua vida, de mudar vidas, de convencer o pecador a se arrepender, a aceitar a sua condição miserável, a se esvaziar, a buscar se encher do Espírito. É somente o verdadeiro evangelho que vem de Cristo. Por essa razão que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não é que os judeus são melhores, mas primeiro foi apresentado aos judeus. Mas é a todo que crê. A todo. Judeu, porque o judeu foi o povo escolhido para representar. Pena que eles falharam. Mas e você, hoje, nos dias atuais? Se você foi alcançado pela graça de Deus, será que você não tem falhado como os judeus também? Será que você não tem se acomodado? Será que você não tem buscado agradar a homens? Será que você não tem buscado apenas
as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Este era o evangelho ao qual Paulo tinha ensinado aos Gálatas, e é o evangelho ao qual eu e você cremos como verdadeiros cristãos, e devemos, não, é nossa obrigação colocar esse evangelho como prioridade nas nossas vidas. Por que tem que ser prioridade para as nossas vidas? Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É somente Ele que muda as vidas. É somente Ele, apresentado na sua verdade, na sua essência, Ele convence o pecador. É Ele que traz o arrependimento, Ele que faz a transformação. Para concluir o estudo de hoje, queria fazer 3 perguntas para nós que estamos aqui, para você que está em casa, para você que vai assistir depois. 3 perguntas importantes para você refletir. A primeira pergunta: você realmente crê em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador? Pense. Se você realmente crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, se fez carne, teve um corpo humano como o nosso, não pecou em nada, se sacrificou, teve morte de cruz, ressuscitou ao 3º dia e é o nosso Senhor, é o Filho de Deus. Você crê nisso? Se você de fato crê, a segunda pergunta: se de fato você crê que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, a segunda pergunta: você tem buscado agradá-lo em primeiro lugar? Se Ele é o teu Senhor e Salvador, você tem agradado a Ele em primeiro lugar ou as outras coisas? Será que Jesus Cristo está no meio da lista, no último, ou está em primeiro? Pense. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, primeira pergunta. A segunda: se de fato você crê, você tem agradado em primeiro lugar? Ele é o top da sua lista? Ou deixa para depois? Ou quando dá? E a terceira e última pergunta: se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você está agradando, tá? Mas a terceira pergunta é: como eu agrado o meu Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar? Se você respondeu que você agrada a Cristo em primeiro lugar, então me responda. Eu não vou cobrar, mas pense. Então me responda. Talvez você respondeu assim como aqueles cristãos: glória, aleluia, dá amém para tudo. Mas eu quero que você pense. Por isso que eu vou repetir de novo. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se de fato você crê, como você tem buscado agradá-lo em primeiro lugar? E a terceira pergunta é: como você faz isso? Vindo aos cultos de vez em quando, orando quando dá, abrindo a Bíblia quando sobra tempo. Eu não estou sendo sarcástico, eu estou sendo realista. Como você tem colocado a Cristo Jesus em primeiro lugar? A resposta é simples. Foi o que a Margarete, a minha irmã Sati, enfatizou no domingo, neste último culto. Nós agradamos a Cristo em primeiro lugar, sendo servos dele, não seguidores. Sendo servo. Quando você é servo, palavra doulo, escravo, você só obedece a quem? Ao seu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, você tem que se colocar na condição de escravo, de servo. E o servo serve a quem? Ao seu Senhor em primeiro lugar. Isso o apóstolo Paulo entendeu. Quando você é realmente servo, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você é servo, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque lá aqui, Mateus 6,33. Quando você é servo, você busca então em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se vocês lerem o texto inteiro, se trata do quê? Vestimenta, bebida, né? Na verdade, é o que você precisa para viver aqui.
Tudo que você precisa para viver aqui vai ser acrescentado. Mas você tem que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Somente um verdadeiro cristão, um servo, aquele que realmente recebeu a graça de Deus, foi transformado, foi moldado, ele vai ter o desejo de buscar o reino, buscar a vontade. Reino é a vontade de Deus, de conhecer mais esse Deus, de ser um embaixador de Cristo nessa nação. Como o pastor disse, nós somos o quê? Peregrinos, passageiros. Este não é o nosso mundo, né? Não é o nosso lar. O nosso lar é nos céus. Nós somos embaixadores de Cristo. E a nossa função aqui é pregar a palavra, a verdade de Cristo, mas a pura verdade de Cristo, não outro evangelho. Essa é a minha oração de hoje. E essa oração que eu peço para o pastor, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes neste verdadeiro evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão se perdendo em outros evangelhos. Que o Senhor esclareça, abra os olhos daqueles que estão sendo cegados pelos falsos mestres, estão sendo enganados. Mas o que mais me entristece, que a culpa toda não é dos falsos mestres. Você escolhe buscar o que você quer. Nós sabemos o que é mal, o que é errado, o que é mal. Mas se você tem buscado essas coisas, que Deus tenha misericórdia na tua vida. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai, que é rei de misericórdia, nós nos rendemos a Ti mais uma vez nessa noite. Queremos Te agradecer pela Tua soberania. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido a nossa prioridade em todo o tempo da nossa vida. Nós aprendemos na Tua palavra que devemos Te buscar em primeiro lugar, que todas as demais coisas são acrescentadas. Nos ensina, nos dá sabedoria no dia a dia, para que não venhamos a inverter os valores, como o mundo tem feito. O mundo tem buscado tantas coisas e não deixa um espaço para buscar a Cristo. Nos dê sabedoria, nos oriente, nos dê livramento em todo o tempo. Faça com que possamos viver o Teu Evangelho pleno, possamos estar nos rendendo na Tua presença em todo o tempo. Que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Temos que nos manter firme na promessa que é Cristo. Temos que aprender que o nosso norte é Cristo, o nosso refúgio é Cristo, pois Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro sempre presente. Nessa noite, Pai, eu abençoo a vida de todos que estão aqui na igreja, das pessoas que estão nos seus lares assistindo através dessa live. Que Deus Santo Espírito possa entrar na vida de cada um. Que essa palavra que foi ministrada nessa noite, as 3 perguntas que foram feitas, possam mexer com a nossa consciência, possam gerar um turbulhão na nossa cabeça, para que a gente venha realmente a parar, entender qual é o meu propósito nesse mundo. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui realmente para servir e viver em conformidade com a presença do Pai. Nos dê, Senhor, uma semana repleta de paz. Cuida de nós no restante dessa semana. Nos abençoe, nos fortaleça. Continue fortalecendo a vida do Teu servo, nosso irmão Edson. Que ele continue ministrando com todo esse entusiasmo, com toda essa alegria que vem do Senhor. Abençoe ele, a sua família, como Tu tem abençoado a família de cada um de nós, Senhor. Que os Teus braços estejam sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre toda a humanidade. É que eu te peço grato, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Lembrando que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente com o nosso culto ao vivo, presencial e também online. Que você possa participar com a gente. Deus abençoe você e a tua casa. Amém.